Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária, o senhor secretário, para que faça a leitura da Bíblia. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 23/10/2023, expediente. Projeto de lei números PS 126, 127, 128 e 129/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PLC-PE 43/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PL 98/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Projeto de lei PL 99/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Projeto de decreto legislativo número PDL 08/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Projeto de decreto legislativo PDL 09/2023, de autoria do vereador José Paulo Ferrares. Projeto de lei legislativo PDL 10/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projeto de decreto legislativo PDL 11/2023, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Projeto de decreto legislativo PDL 12/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Indicações números 495, 496 e 497/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos números 655, 656, 661, 662 e 665/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 657 e 666/2023, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Requerimentos números 658, 659, 660, 663 e 664/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vetos parciais número 1, 2, 3, 4 e 5 ao PL 81/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Memorando número 776/2023, Cristina, 23 de outubro de 2023, à Secretaria-Geral. Cumprimentando-os cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Senhoria, no sentido de informar e justificar minha ausência na reunião das comissões de Justiça e Redação da presente data, bem como das sessões ordinárias do dia 23 e 24 de outubro do corrente, haja vista a viagem à capital federal, representando esse poder junto aos vereadores mirins, conforme preconiza o artigo 99, parágrafo único, a linha A, do regimento interno dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Juarez Jesus dos Santos, vereador. Ofício do Executivo número 21/2023. Ofício número 1137/2023. Cristina, 28 de setembro de 2023. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste encaminhar o ofício número 473/2023, SMS, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, o qual versa sobre os saldos financeiros relativos ao programa denominado Rede Cegonha, vinculado à conta número 19073X. Tal correspondência tem por finalidade informar e elucidar a destinação integral desses recursos para a cobertura das despesas relacionadas aos pagamentos da atenção básica do município. Diante do exposto, coloco-nos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Clécio Salvaro, prefeito municipal.
Ao senhor vereador Salésio Lima, presidente municipal da Câmara de Vereadores de Criciúma. Este ofício será encaminhado a todos os vereadores e também à Comissão de Saúde e Finanças. Terminado. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Primeira questão de ordem, presidente, solicitando mensagem de condolências à família do Leandro Vettorazzi, falecido na última sexta-feira. Entendido. Uma segunda questão de ordem. Entendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Da mesma forma, mensagem de condolências à família do Arino Colombo, que também faleceu, e que seja mandado em nome de todos os vereadores. As duas, inclusive. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de gostaria de pedir a dispensa do parecer das comissões do projeto de lei PE 124/2023, que trata de uma transposição para dar continuidade naquele projeto das fotovoltaicas lá da fazenda. Pedido de dispensa de parecer está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto PS 124/2023, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno. Pedido de inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado por unanimidade a inclusão na pauta, na ordem do dia desta sessão, o PS 124/23. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kamiski. Senhor presidente, a questão de ordem é para informar a todos os vereadores que nós temos 15 dias para a apresentação das emendas para o LOA 2024, a Lei Orçamentária Anual. Então, a partir de agora, nós temos 15 dias para que todos os vereadores possam apresentar as emendas que, eventualmente, acham devidas. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Fará uso desse espaço vereador Júlio César Kamiski. Doando tempo para o vereador Zairo Casagrande. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Declina. Com a palavra, o vereador Valmir D'Augustin. Declina. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Tempo para o Zairo. Com a palavra, o vereador Neto Gione. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras da mesa, senhores vereadores presentes aqui, vereadoras, público que nos assiste em casa, público que nos assiste aqui presente, Eduardo Viola, sempre aí na casa. Presidente, no último sábado, fui comunicado através do prefeito Clésio Salvário que um grupo de ciclistas da Itália estavam aqui no Brasil. Gostaria que a comunicação botasse na casa. São 10 italianos que saíram numa comitiva de Bérgamo, na Itália, vieram fazer um tour de 150 anos em comemoração da imigração do Brasil e tiveram participando aqui em Criciúma, juntamente ao prefeito Clésio Salvário. Essa comitiva saiu de Campinas, passou por Santa Catarina e vai finalizar no Rio Grande do Sul. E depois que tiveram no gabinete do nosso prefeito Clésio Salvário, foram lá na Tafona, no distrito de Rio Mãe, né, para conhecer um pouco das origens italianas que nós temos na cidade de Criciúma. Isso aí é um momento importante para a nossa cidade, ô presidente, porque a gente está sempre em evidência e sempre recebendo pessoal de todo o Brasil e, na verdade, pode-se fazer do mundo, né? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, o vereador Márcio Darós, da Luz. Senhor presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras, uma boa noite, boa tarde, boa noite a todos.
Senhor presidente, esse final de semana, no dia de ontem, tivemos a honra de estar participando de um evento no lançamento da Motormec. É uma nova feira que está vindo para a nossa cidade de Criciúma. Tenho certeza que os apaixonados e quem acompanha o ramo do automobilismo, veículos, motos e esse segmento, é uma importância muito grande essa feira, porque vai ser a pioneira, é uma arrancada muito grande para Criciúma nesse segmento. Participei muito dessas feiras no Brasil inteiro, na época que eu tinha oficina, tive a oportunidade de algumas feiras dessas, e a gente vê a importância de como acaba movimentando a cidade, trazendo muitos investidores e pessoas, empresários de outros estados, para estar dentro do nosso município, conhecendo o nosso potencial que nós temos hoje na nossa cidade. Temos empresas nesse ramo muito forte, competitivo, então eu tenho certeza que está de parabéns a Patrícia e o Jonathan, que são dois empresários do ramo, que viram a necessidade de estar trazendo essas empresas para cá, conhecer, para fortalecer realmente a nossa cidade. Então, quero deixar aqui meus parabéns para eles. Então, do dia 16 ao dia 19 de novembro, será essa feira ali no Centro de Eventos José Jair Conte. Tenho certeza que vai ser um sucesso, contando ainda que vai ter Maiara Azevedo participando também junto dessa feira, então vai ser um grande sucesso. É isso aí, muito obrigado. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Tudo certo. Maiara. Tudo certo, tá tranquilo. Canta bonito igual, vereador Márcio. Boa tarde aos vereadores, boa tarde aos colegas, aqueles que nos acompanham. Sobre Central Funerária, vamos deixar para falar amanhã, porque amanhã teremos a presença, pelo menos até o momento confirmada, a presença do secretário aqui para falar sobre o assunto, tirar dúvidas, fazer questionamentos e principalmente nós temos a oportunidade de fazer alguns questionamentos que ficaram a partir da visita que fizemos na semana passada, na quarta-feira, vereador Paulo. Quarta-feira, né? Nós fomos lá na Central e algumas coisas ficaram no ar para resolvermos. Mas eu queria repercutir um pouco sobre o que aconteceu na terça-feira passada aqui na Tribuna Livre sobre o Pinheirinho. E eu gostaria de passar um vídeo, começa por esse vídeo que saiu ontem no canal Criciúma, ali na região do Trilho, bairro Pinheirinho também. O cidadão furtou um fogão de uma casa e estava carregando lá para a beira do trilho, mas carregando na mão. O mesmo cidadão que provavelmente iria reclamar de trabalho forçado se estivesse trabalhando CLT, né? Estava lá e tranquilamente levando o seu fogão, fruto de furto. A família já tinha registrado o BO, posteriormente, quando a gente foi verificar essa situação. Está ali, nessa região. Obrigado pela equipe técnica por ter apresentado esse trecho do vídeo. E isso mostra realmente o quanto é necessário nós fazermos um trabalho de pensar na área da assistência social a região do bairro Pinheirinho. Sei que a vereadora Giovana já teve reunião na Santa Augusta sobre esse assunto, já tem o objetivo de envolver a Unesc. Estive conversando com o professor Edson disse que já estava conversando com você também, para a gente trabalhar num master plan, num planejamento grande para o Pinheirinho. A vereadora Giovana trabalha muito bem a questão da área habitacional. A gente precisa de uma política habitacional para aquela região, mas nós precisamos analisar essa questão da casa de passagem, a questão do centro pop, o trilho que é necessário a gente trabalhar. O vereador Miri trouxe semana passada a situação do trilho. Então, o que nós ouvimos semana passada dos moradores do Pinheirinho foi um clamor a essa casa. Um clamor, nos ouçam porque ninguém está nos ouvindo. Nos ouçam porque nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajuda. Então nós estamos sistematizando, e eu vou passar depois a comissão
de Segurança Pública, vereador Obadias, que agora a Comissão de Obras também tem o tema da segurança pública. Vou passar a você todas as situações também para que na comissão possam analisar. E nesse tempinho que falta, eu gostaria de parabenizar a equipe de basquete feminino de Criciúma, que ontem foi campeã sub-15 catarinense, o grande trabalho feito pela professora Luana Minotto, feito pela Gabi, por toda a equipe, toda a associação do basquete feminino de Criciúma. Obrigado, presidente. Escrita pela ordem, a vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Boa tarde, presidente, aos membros da mesa, vereadoras e vereadores, a todos que nos acompanham de maneira presencial e remota. E elas estão indo para Jaraguá do Sul, com certeza com mais vitórias, pessoal do basquete. E realmente Criciúma, basquete feminino está fazendo a diferença. Mas eu também gostaria de parabenizar nesse espaço a Feira Casa Pronta, que nós estivemos na abertura na quarta-feira, muitos estandes, muito gostoso de passear pela feira, muitas novidades e, mais uma vez, batendo o recorde de público. Sinal de que Criciúma ela está se destacando na organização de feiras, e eu quero dar parabéns para o Vilbac e para a Jaque, e para todos os expositores que investem, porque participar de uma feira tem um custo, e a gente sabe. Então, para esses investidores, esses empresários que tiveram a coragem de estar investindo, foram 20 anos, faz 20 anos que a Feira Casa Pronta está aqui em Criciúma. Então, a todos os envolvidos, parabéns e que venham mais 20 anos. Escrito pela ordem, vereador Salles Lima está cedendo o tempo para o vereador Obadias Benones, pela ordem, vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, Eduardo Viola, os assessores aqui nos assistindo, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Vereadores, eu acho que chega a cada um de vocês sobre algumas demandas, algumas internação, alguns pacientes que entram no Hospital São José, que são removidos, transferidos aos outros hospitais da nossa região. Isso não é o que os familiares gostariam de receber, essa transferência desse paciente. Tenho recebido, na semana passada, tem uma moça recém-casada há pouco tempo, com um filhinho, teve um acidente, ficou 3 meses no Hospital São José, aqui na UTI, foi para casa, mas está num leito, na cama, sem movimentos. O pai dela veio para o Hospital São José, e foi encaminhado para o Hospital do Morro da Fumaça, porque não tem leito aqui para média complexidade. Olha só o transtorno da família, cuida dessa senhora em casa e cuida do pai lá no Morro da Fumaça. O transtorno, o deslocamento, leva um cuidador de manhã, tem que à tarde buscar, levar outro, todo dia assim, olha as despesas e o transtorno que está acontecendo com esses familiares. O que é que nós temos a oferecer? O governo do estado, o governo do município, tem contribuído com isso para que os pacientes do nosso município fiquem aqui no nosso município? Então precisamos discutir, gente. Isso aqui nos preocupa porque recebemos todos os dias pacientes que são transferidos para os outros hospitais. O Paulo quer todo em Criciúma agora, se nós estamos aqui. E vamos torcer com os investimentos daqui do nosso município, do estado, conforme tem um contrato no Hospital São José até o final do mês pelo estado para renovar esse contrato. Acredito, vereador Kaminski, que saia o quanto antes, né, para que as coisas melhorem. Outra situação, gente, são pacientes que têm suas consultas em Sombrio, outros municípios, e não saem da secretaria já com a demanda. Tu tem carro para ir na consulta? Tu não tem? A tua cirurgia é tal dia, mas tu tem carro? E depois fica os pacientes batendo cabeça.
procura quem? O vereador, o líder comunitário. Para onde que eu vou? Que jeito que eu vou? Não tenho carro. E parece, gente, que sobra para o vereador. Eles acham que sobra para o vereador, enquanto o município fica assim. E daí nós temos que encaminhar para a unidade tem que encaminhar para... E fica o paciente rodando para cá e para lá, sem saber por onde ir e de que forma ir. Então, são coisas que me deixam preocupado. Parece que não tem uma comunicação entre Secretaria de Saúde, paciente e unidade. Então, precisa avançar muito na saúde na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva, que dispõe do tempo deste vereador. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar também os membros da mesa, os nobres vereadores, o público que está nos assistindo. Senhor presidente, eu tenho 2 destaques aqui. O primeiro destaque é cumprimentar aqui a Assembleia de Deus, a Igreja do Relógio. Esse final de semana, desde quinta-feira passada, eles celebraram um projeto, um aniversário, congresso de missões, 38 anos de missões, um departamento muito atuante, que tem mais de 120 famílias que são sustentadas e cuidadas por esse departamento, que trabalha questões sociais no nosso estado, começando por Criciúma, a começar por Criciúma, com grandes parcerias, uma delas a parceria com a Abadeus. Nosso estado, nosso Brasil, eu tive o prazer já de fazer parte desse departamento Mensageiros da Última Hora, viajei por alguns estados nossos, conhecendo a tão terrível pobreza e seca que existe no nosso Nordeste, propriamente falando, o estado do Piauí. Projetos como Arroz com Feijão na África, vereador Zairo, projeto que alimenta mais de 70 crianças, que pessoas daqui da nossa cidade acabam investindo para crianças que têm uma só alimentação por dia. Então esse congresso, um congresso de conscientização, todos os anos vem relatórios dessas ações que acontecem, que a gente chama de campo missionário. Então, deixo aqui os meus cumprimentos ao pastor presidente desse departamento, pastor Roberto Olweiler, o coordenador desse departamento, o pastor Ayrton Luciano, pelo brilhante trabalho. Foram 4 noites e uma manhã, 5 reuniões importantíssimas, onde fomos muito bem informado pelas ações que tem o Mensageiros da Última Hora, esse departamento. Esse departamento de missões já fez grandes congressos, inclusive aqui no nosso ginásio do esporte aqui em Criciúma, grandes congressos, e passou dessa vez, nesses 4 dias, aproximadamente 4.000 pessoas reunidas. Entre os 4 dias passaram mais de 4.000 pessoas no nosso congresso. Outro destaque, senhor presidente, eu estive em São Paulo nesse domingo, viajei, foi um bate e volta, falei para quase 5.000 adolescentes, num evento onde a gente foi também em ação política também, conhecendo um pouco do trabalho que um vereador muito amigo tem lá na cidade de São Paulo, no bairro de Perus, trabalhando com mais de 5.000 adolescentes. Eu tive o prazer de palestrar no domingo à tarde e no domingo à noite, daí porque um pouquinho da voz descansada, dormi 2 horas só, e a gente trouxe algumas ideias para a nossa cidade, que nós vamos estar tentando colocar em prática aqui também. E para finalizar, nossa galeria Lilás, quero cumprimentar o nobre presidente, cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Roseli, cumprimentar a nobre vereadora Giovana Mondardo, vereadora Giovana Benedetti, vocês que hoje estão nessa legislatura, representando as mulheres da nossa cidade, e eu fiquei muito emocionado com o que eu vi na semana passada, na inauguração da Galeria Lilás. Fiquei muito emocionado, sem hipocrisia nenhuma eu falo isso, porque eu me deparei com um fator histórico aqui. Primeiro, conhecer a nossa primeira vereadora eleita, mulher, que ocupou uma dessas cadeiras aqui. E a nossa galeria tem mulheres que foram eleitas e mulheres que passaram por aqui como suplente, assumiram 1, 2 meses, 3 meses, mas assumiram como vereadora e deixaram o seu nome, deixaram a sua ação na história desta casa, na história de Criciúma.
Então, eu cumprimento todos os vereadores, cumprimento nosso presidente pela sensibilidade de reunir a mesa diretora, cumprimentar também todos os colaboradores, os servidores dessa casa que participaram nessa construção, que ajudaram. Não foi um trabalho tão fácil para descobrir, vereadora Giovana Mondardo, a história. Teve que fuçar, correr atrás, fazer um trabalho muito bem feito. E vou louvar aqui também a pessoa do nosso querido Cabreira, que partiu dessa vida aqui, mas participou disso também, contribuiu e muito. Então, meus cumprimentos a todos, porque a nossa galeria ficou chique, como diz o outro, ficou top. Parabéns, presidente, mais uma vez. Repito, eu fiz uma foto, que essa foto eu vou revelar, vereadora Roseli, e vou colocar no meu gabinete, e vou guardar, muito bem guardado, que foi a foto que a dona Giselda, eleita vereadora em 1983, assumiu aqui. O vereador Toninho trouxe alguns relatos depois para mim, ele que é patrimônio histórico também dessa casa, dessa cidade, trouxe alguns relatos históricos, foi vereador com o filho dela, inclusive, e eu fiquei muito feliz, e fiquei muito empolgado e emocionado também pela Galeria Lilás. Fica aberto aí para quem quiser vir visitar aqui, claro, marcando, vir conhecer um pouco da história, vereador Nicola, das mulheres que ocuparam essas cadeiras e muito bem representadas aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo tempo também cedido. Parabéns a todos os vereadores por essa iniciativa. Com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vou aproveitar o ensejo, que o vereador Obadias também aqui trouxe e agradecer em especial a mesa diretora pela implementação da Galeria Lilás, mas todos os colegas também pela aprovação e em especial por aquela tarde que foi tão importante, eu acho que emblemática para todas nós, e fazer mais uma vez um pedido que essa casa, em certo tom, se comprometeu a fazer quando recebemos aqui a presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres, também a DPCAM e tudo mais, para a nossa reunião, para estabelecer, de fato, a solução para um problema de abrigamento das mulheres vítimas de violência aqui na cidade. Muito se fala em representação, muito se fala em reconhecer todas nós as que passaram, as que chegam, mas também as que virão. Mas, antes de mais nada, nós precisamos garantir segurança também a essas mulheres que estão muito distantes de, em algum momento, imaginar representar as pessoas aqui na Câmara. É preciso reconhecer que o município não faz a adesão de um programa dentro do CREAS, de uma equipe especializada para acolher as mulheres. E eu faço esse levantamento, alguns podem dizer, mas era um momento para celebrar, é um equipamento bacana, que eu acho que a gente vai poder mostrar, e quando as meninas e outros meninos verem aqui, olharem aquela galeria, se inspirarem e continuará sendo. Só que é preciso pontuar o quanto que o município ignora a causa das mulheres, o quanto que o município também deixa em segundo plano, se é que considera em algum momento. Porque a gente vem tratando aqui nessa tribuna, repetidas vezes, o quanto que a transposição do Saúde da Mulher aqui do centro para o Rio Mãe é prejudicial para as mulheres, o quanto ter recebido nessa tarde mães que perderam seus filhos no Hospital Santa Catarina e que uma das mães que relatou aqui sobre um dos filhos com sequela na nossa comissão de saúde hoje à tarde, a convite do vereador Manuel Rosengue, que mora na linha ANTA, e que não teve sequer encaminhamento algum sobre a recuperação, sobre as sequelas, sobre fisioterapia para o seu filho lá no Santa Catarina, e sempre que chega lá também não tem esse acolhimento necessário. E é uma mãe solo, é preciso dizer isso. Então, diante da movimentação em torno da pauta das mulheres, eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez, presidente, para o que essa casa se comprometeu em fazer, que era organizar uma reunião junto ao secretário-geral, junto ao secretário de Assistência Social, há mais ou menos 2 meses, e essa reunião não saiu. Com muita preocupação, eu olho para isso e cobro mais uma vez do líder do governo, para que a gente possa levar a pauta das mulheres a sério, porque aqui nós estamos falando, vereadores, de algum nível de privilégio, certamente, para chegar até aqui enquanto mulheres, ainda que muitas de nós tenhamos passado situações desafiadoras e com muita batalha chegamos aqui.
mas é preciso também falar daquelas que são invisibilizadas. E é por isso que o município e essa casa se comprometeu em fazer, e acho que é chegada a hora de levar isso a sério. Obrigada. Com a palavra o vereador Zairo José Casagrande, que dispõe do tempo do vereador Toninho da Embralite e do vereador Júlio Kamiski. Senhor presidente, mesa, boa tarde, vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Vou falar de dois assuntos. Primeiro, eu vou ocupar o tempo do vereador Toninho, né? E o segundo assunto, eu vou ocupar o tempo do vereador Kaminsky, aos quais eu agradeço, para não dar nenhum tipo de curto-circuito, né? Então, vamos lá. Senhor presidente, se o senhor quiser apartar, inclusive, nós participamos na sexta-feira apartear? Tá bom. Do início do Doa Criciúma, que se baseia, na verdade, é uma iniciativa na nossa Lei 84/2022. Foi uma lei trazida pelo Bairro da Juventude, que nós implementamos aqui na Câmara, né? Participaram, e eu tenho que ler, olha o tamanho do acontecimento. Abadeus, o presidente é Shirley, que coordena o terceiro setor da SIC, a nossa casa, a ATAPREV, Associação dos Aposentados e Pensionistas, a PAI de Criciúma, Associação Rap Face, a FASC, o Asilo São Vicente de Paula, Associação Amor à Vida, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Rio Maina, Associação Vida Ativa São José, o Bairro da Juventude, a Casa Guido, o Desafio Jovem de Criciúma, a Escola Social Marista Irmão Valmir, o Instituto de Educação Especial de Mício Freitas, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e a Sociedade Cultural Rio Grande do Sul. Então, todas essas instituições, na verdade, compõem, essas 17 instituições, um setor que é importante, que é transformador para Criciúma, vereador Toninho, e que, do ponto de vista econômico também, né, participa, né, da renda do município, e que tem como base as doações, a filantropia, vivem da filantropia, presidente Salésio. E quero até lhe parabenizar pela sua participação lá, mas esse setor precisa de reforço nessa filantropia. Então, está marcado para o dia 24 de novembro, uma grande ação de todas essas entidades, e lá na SIC, então, foi o start, foi o começo, né, dessa verdadeira celebração em prol do terceiro setor. Então, essa cultura de doação, essa cultura de filantropia, que já é forte em Criciúma, até pela formação cristã, vereador Obadias, ela já é bem exercida em Criciúma, mas vai criar-se um movimento que é anual, que um dia após o Dia Nacional de Ação de Graças, uma série de atividades que vai congregar cidadãos, empresas, instituições, mas é um conjunto grande de atividades e que vai realmente mobilizar a cidade inteira, vereadora Roseli. Então, foi dado a partida e a Câmara de Vereadores, então, tem a sua pequena parcela, pequena participação nesse processo, que eu acho muito legal. Bem, o meu segundo tema, eu repito que não vou usar agora, agradeço o tempo dos colegas, mas vou usar o tempo do vereador Kaminsky agora. Eu fiz um requerimento semana passada sobre o estacionamento rotativo e o seu novo aplicativo. O que é um aplicativo? Um aplicativo é um programa que aproxima o cidadão de um sistema. E essa aproximação tem que ser agradável, tem que ser fácil, né? Eles chamam isso de interface. Então, o aplicativo liga o cidadão ao sistema do estacionamento rotativo e ganhou uma empresa que operacionaliza tudo isso, chamada Gerestar. E foi instalado, então, agora uma atualização do aplicativo. O que é uma atualização? É uma melhoria, teoricamente. Nós levantamos 3 aspectos, vereador Kaminsky, que são graves, né? O primeiro é que no novo sistema vai se cobrar por um valor por tempo não estacionado. Quer dizer, vai se cobrar, e vocês imaginam, isso em toda a cidade, em todos os estacionamentos, se você não usar o tempo todo, paga igual. No sistema anterior, era devolvido, vereador Toninho, o valor integral. Se você não usava, retornava. Então, agora não. Agora você marcou o tempo, se não utilizar aqueles 15 minutos, você paga. Replica isso em todo o sistema, cria-se aí uma pequena fortuna
de dinheiro que não está de acordo com o serviço que foi prestado, por um serviço que não foi servido. Perfeito? Então, uma cobrança indevida, um contrato que facilmente questionável na justiça, se derruba esse contrato. Porque a empresa não pode cobrar por estacionamento que não houve. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é até difícil de explicar e de vocês entenderem, vereador Neto. É que, vamos supor que tu esteja num comércio, tá? E você percebe que o tempo vai expirar. No sistema anterior, lá do comércio, tu fazia um comando e ampliava o novo tempo. Cômodo, né? Nesse novo sistema, você tem que esperar rigorosamente o último minuto, tem que ficar controlando para poder endossar um novo tempo. Quer dizer, na correria que a gente anda e na necessidade que a gente tem, isso é uma aberração, quer dizer, é uma coisa que piorou muito, em vez de melhorar, quer dizer, foi feito um novo aplicativo para pior. Bom, o terceiro ponto, e esse é mais grave ainda, se por acaso extrapolou o tempo, em vez de R$ 2,50 é cobrado R$ 5,00. Então, não existe justificativa. Se o valor é R$ 2,50, não existe justificativa para o mesmo tempo estacionado cobrar-se o dobro. Ora, para onde vai essa fortuna? Para onde vai esse dinheiro todo? Não existe explicação. Num sistema que seria atualizado para melhor, é muito simples, gente. Como o monitor é obrigado a consultar a placa, ele consulta para ver se a pessoa estacionou ou não, na mesma consulta, acho que foi o vereador Nicolas que apontou isso, ele poderia verificar, existe saldo. Ele dá um comando, usa aquele saldo e manda um zap para o usuário. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. E aí sim, pode-se ter uma multa, dobrar o valor ou tal, de forma punitiva. Então, daria para tranquilamente esse novo sistema, em vez de ser arcaico, lá do tempo da brilhantina, pode sim, vereador Nicolas. Vereador Caminhas, fique à vontade. Então, essa atualização foi uma desatualização. De tão arcaico, eu repito, lá do tempo da brilhantina, porque cria um desconforto, a pessoa vai ter que ir lá na sede do Gerestar para pagar o dobro daquilo que ele devia. Então, qual é a explicação para isso? Realmente, vereador Zairo, o aplicativo piorou a situação, isso todos nós estamos percebendo. Tinha uma situação no aplicativo anterior que era a ativação automática. Então você chegava lá, estacionava e saía. Você podia ativar isso, né? Era automático, saía. Se o cidadão fiscal passasse ali e colocasse a sua placa, iria automaticamente começar a contar o tempo. Mas se ele não passasse, o problema é da empresa, não é seu. Você simplesmente estacionou e saiu. E isso no novo acabou, não existe mais. Para aprimorar, era para fazer com que esse automático acontecesse para todas as pessoas, e não somente para que elas tenham um aplicativo e que tenham vontade de ter o automático. Muito obrigado, vereador. Então, o vereador Miri, eles atualizaram o programa, na minha opinião, para muito pior. Fica à vontade, vereador Kaminski. Então, existe uma cobrança agora que, na minha opinião, é ilegal, que você facilmente derruba esse contrato, facilmente, não precisa fazer muita força, não, né? Existe uma complicação muito grande para o endosso quando você está fora, você entrou lá no escritório de advocacia para conversar com o advogado, a conversa se estendeu. Tu vai ter que, não, agora o senhor para porque eu tenho que esperar o último minuto aqui, senão eu posso levar o... né? Então, é uma complicação que não existia, né? E, por último, a cobrança indevida e desatualizada e arcaica, né? Que poderia ser automatizada em caso da pessoa não colocar o comando, porque o monitor ele já consulta a placa para ver se você estacionou ou não. Por que nessa consulta ele não pode, eventualmente, já cobrar o valor, e a pessoa não pode reclamar porque esqueceu de dar o comando, e disparar um zap informando a pessoa que vai ser cobrado porque o carro dele está estacionado? Fique à vontade, vereador. Obrigado, vereador. Eu não atualizei o meu aplicativo, outro dia até fiz contato com eles. Uma menina, aquela monitora, eu pedi orientação para ela, porque eu te confesso que eu estava com dificuldade de atualizar. E aí, ela também não conseguiu, então eu estou me programando para ir na DTT para fazer a atualização, ou lá na Gerestar para poder fazer a atualização direitinho.
Eu te confesso que aí eu pedi alguns esclarecimentos acerca disso. E, segundo informação obtida, o contrato, quando foi realizado, ele prevê que o aplicativo faça através da fração. Então, na realidade, segundo informação, isso seria um facilitador. Mas, não, da forma que o senhor está me colocando, está colocando essas questões, que eu também não cheguei a me aprofundar em relação ao tema, agora que eu fiquei bastante mais preocupado e tenho que imediatamente atualizar e me certificar disso tudo, que, obviamente, trazido pelo senhor, eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor está tratando da absoluta realidade. Obrigado pela parte. Tem um ditado antigo que diz: de grão em grão a galinha enche o papo. De 15 em 15 minutos não utilizado, se opera aí a extração ilegal de uma fortuna. Para onde vai esse dinheiro? Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 655/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de instalação de uma faixa elevada para travessia de pedestres ou outro tipo de redutor de velocidade na Rua Belo Horizonte, bairro Brasília. Em caso afirmativo, informar quando será realizada a respectiva obra, ou, sendo negativo, que sejam explicados os motivos. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 656/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa todas as providências de forma pormenorizada estabelecida no planejamento da municipalidade para minimizar os alagamentos frequentes ocorridos no bairro Floresta 2, posto não haver vazão suficiente das águas pluviais em direção ao rio, causando assim inúmeros transtornos aos respectivos moradores. Outros sim que sejam informadas as medidas efetivamente executadas. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador querer discutir, requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 657/2023, autor Luiz Manuel Alexandre Neto. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há projeto visando a pavimentação asfáltica das ruas Imigrante José Colombo, Irmã Emília Chaves e Fioravento Coral, localizadas no distrito de Rio Mena. Em caso afirmativo, que sejam informadas as datas de início e de conclusão das respectivas obras. Já em caso negativo, as razões. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Neto Ugione. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa. Presidente, essa demanda é muito grande há muito tempo da nossa comunidade lá do distrito do Rio Mena. É em torno da paróquia Santo Agostinho. Essas três ruas, uma que vem do Parque dos Imigrantes, outra que desce para a escola Irmã Emília e outra atrás da paróquia. É um esforço muito grande da comunidade há muito tempo e através do nosso intendente lá do distrito do Rio Mena, Gelson Fernandes, junto com o nosso executivo, o secretário de obras Tita Beloli, e também um grande pedido da nossa paróquia, juntamente com o padre Eduardo Felisberto, juntamente também com o padre Vermar Moretti e todos os membros da CAEP do distrito de Rio Mena. Em nome delas aqui, a Nara, juntamente com o Joel Pisoni. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado a todos. Vai ser uma melhoria para o distrito de Rio Mena, principalmente para os idosos e para os cadeirantes, até porque ali é uma grande dificuldade devido à lajota. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador querendo discutir, requerimento está em votação. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador querer discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento número 658/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. Quantos servidores do município de Criciúma estão cedidos para outros órgãos? B. Para quais órgãos foram destinados? Quais os valores finais executados para pagamento desses por meio do município? O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 659/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. A. Quantas pessoas são atendidas atualmente no tratamento fora do domicílio, TFD? B. Qual o fluxo estabelecido para encaminhamento dos pacientes para o TFD? C. Quantos veículos e motoristas são destinados a prestar esse serviço? D. Qual é a escala de trabalho desses profissionais? E. Que sejam encaminhados outros sim os documentos, modelos e anos de fabricação dos veículos utilizados para o respectivo transporte. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 660/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja encaminhada a essa Casa Legislativa uma relação com o número de servidores afastados, descritos por secretaria, durante os anos de 2021, 2022 e até setembro de 2023, por questões de saúde, além dos motivos de afastamento. Outros sim que sejam informados se, diante dessas ausências, houve a substituição de servidores. Em caso negativo, as razões. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 661/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há previsão de intervenção por parte da municipalidade a fim de solucionar os problemas de alagamento que ocorrem frequentemente na rua São João Batista, localizada no bairro Universitário. Em caso afirmativo, informar a data estimada e a forma de intervenção a ser realizada. Já em caso negativo, que sejam justificados os motivos. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 662/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa quais as ações foram providenciadas e quais ainda serão realizadas em relação ao terreno em que está instalado o pavilhão conhecido como Pavilhão da Rosatex, no bairro Santo Antônio. Outro sim requer o envio de cópia de todas as notificações realizadas ao proprietário, de cópia de todos os laudos e avaliações realizadas pela Defesa Civil, bem como do relatório de todas as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social no respectivo local. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, esse requerimento surge também da tribuna livre realizada na semana passada, ali no bairro Santo Antônio. Logo que você está entrando no Santo Antônio, passou a igreja, pouquinho depois à esquerda, onde inclusive já foi o comitê de campanha do prefeito, o antigo pavilhão da Rosatex, ele virou um espaço onde as pessoas em situação de rua estão dormindo, estão consumindo drogas, está tendo prostituição naquele local. Semana passada mostramos um vídeo em relação a isso, das pessoas ali em situação degradante. Alguns, inclusive, não foram mostrados a pedido do Lucas Martins, porque achou que ficaria realmente bastante degradante a gente mostrar o rosto dessas pessoas aqui, e realmente concordei nessa situação, mas é só procurar na internet, você encontrará facilmente. Então,
peço, o que já foi feito em relação àquele pavilhão? A gente sabe que existe todo o procedimento para poder ir lá, derrubar, ou então fazer a limpeza e tudo mais. Então a gente quer saber o que já foi feito, porque o problema está colocado. Foi feito alguma coisa? Foi notificado o proprietário? Não foi? Aquilo está em que situação? E da mesma forma o relatório do que foi realizado pela assistência social. Obrigado. Só ainda em tempo, a nossa secretária está pedindo que eu justifique. O nosso vereador Daniel está internado, então por isso ele ainda não mandou, mas deve trazer a justificativa. Então, melhoras ao nosso vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereador querer discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 495/2023, autor Salésio Lima. Reparos na Avenida Metropolitana, de frente à casa número 460, bairro Cidade Mineira Velha. Indicação número 496/2023, autor Salésio Lima. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Custódia da Silva Anacleto, bairro Imperatriz. Indicação número 497/2023, autor Salésio Lima. Reparos no acostamento da parada de ônibus localizada na Avenida Universitária, bairro São Sebastião. Requerimento número 663/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para, considerando facilitar o acesso dos moradores e turistas que estão em nosso município, que informe se há interesse na implantação de um sistema para aquisição do cartão de transporte coletivo em estabelecimentos comerciais nos bairros de Criciúma, facilitando assim o acesso ao respectivo transporte, tendo em vista que o pagamento em dinheiro ainda é somente permitido nos 3 terminais de ônibus. Requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, vereadoras, esse é um requerimento acúmulo de mais ou menos umas 3 semanas que a gente vem se dedicando a estudar a questão do transporte coletivo na cidade, e não só as dificuldades enfrentadas sobre eles, mas também do aspecto do contrato e da licitação que a gente aderiu no último período. Eu também estive na DTT conversando com o Gustavo, e ele me referiu também que há um tempo existia essa vontade de descentralizar o carregamento do cartão e também a distribuição dos cartões nos bairros, e que consideram uma grande adesão e trazendo esse assunto à tona para descentralizar e, de fato, mitigar o impacto que tem causado na população de Criciúma, de que muitos que moram na Santa Luzia, ou no Verdim, ou na linha Anta, enfim, em bairros mais afastados da região central, ou da própria Próspero, do Pinheiro, que já relatam que ou vão a pé, ou vão de bicicleta para ir ao centro só para recarregar o cartão, tendo em vista a dificuldade do recarregamento, o impedimento de recarregar em outros estabelecimentos. Na mesma toada, questionei o Gustavo sobre o pagamento no Pix, no cartão de crédito, no débito, no próprio ônibus. Ele mencionou que no dia 7 de novembro vai haver uma reunião também do Conselho de Transporte, onde a gente vai também participar, fazendo o pedido para que esse pagamento seja, em algum momento, facilitado o mais breve possível, tendo em vista uma diminuição significativa da população de Criciúma, não só da segurança com o transporte coletivo, mas também da não mais adesão sobre esse aspecto, e tendo em vista municípios da região que já têm operado com frota 100% gratuita. A gente hoje não está mais nem falando sobre o preço da passagem, está falando sobre acesso, está falando sobre fazer com que as pessoas utilizem o transporte coletivo, para que a gente não também olhe para os grandes horários de pico e ache que é culpa somente das pessoas. A gente precisa oferecer um serviço público de transporte coletivo de qualidade para poder cobrar medidas mais efetivas do ponto de vista do uso de outros meios de transporte. Então, nesse sentido, a gente faz o pedido, tendo em vista outras cidades, outros países que já aderiram a essa descentralização da compra do cartão, do recarregamento do cartão,
espalhados pelos comércios locais dos próprios bairros, facilitando assim o uso da população para o transporte coletivo, também na perspectiva de aumentar os horários e a frota ali na frente. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 664/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para, considerando as constantes chuvas que aconteceram na última semana, que informe se há interesse do município em realizar uma ação nas comunidades, como limpeza das bocas de lobo, entre outras medidas, visando diminuir os pontos de alagamento. Requerimento está em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 665/2023, autor Nicolas Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja encaminhado a essa Casa Legislativa a cópia do projeto de pavimentação e de drenagem pluvial da Rua Uruçanga. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicolas Martins. Presidente, sobre a Rua Uruçanga, eu sei que o vereador Obadias já está fazendo um trabalho firme lá com os moradores da Rua Uruçanga, que necessita de uma nova pavimentação. Hoje é lajota, mas a situação está bem precária. A gente tem grandes empresas naquela rua, a Corbeta, a Enge Plus, e muitos moradores, prédios novos surgindo ali. Mas tem uma situação com essa nova pavimentação. Os moradores estão preocupados porque não estão vendo a possibilidade de uma drenagem pluvial. E isso afeta toda a região. A água que desce da Rua Uruçanga, antes de chegar na Enge Plus, ali, logo depois da Corbeta, ela não continua a Rua Uruçanga. Ela está indo por um terreno ao lado ali e chegando na João Pessoa. E empoçando na João Pessoa, levando sujeira, levando terra. E olha, aquela região ali tem muita terra, tem muito barranco. A região do Veracruz e Santa Catarina inteira ela é morro. Então, existe essa preocupação deles por não existir um projeto, a princípio, não existia um projeto de drenagem pluvial para aquela rua. Então, nesse projeto de repavimentação, que tenha um projeto de drenagem pluvial que dê conta disso e que não afete não somente os moradores da Rua Uruçanga, mas os moradores da João Pessoa, as pessoas que utilizam tanto a João Pessoa para ir para a Mina do Mato, para subir o Morro da TV, que é o espaço onde as pessoas vão até o Parque Astronômico, irão até o futuro Mirante. Então, precisa ter uma drenagem pluvial na Uruçanga para não afetar a João Pessoa e não afetar todos os moradores dali. Uma parte ao vereador Obadias Benones. Doutor Nicolas, te cumprimentar pelo requerimento. Importante esse seu destaque nesse requerimento, porque quando você traz esse problema, no anseio que a comunidade está, você participou e viu também, foi reportagem, os vereadores acompanharam toda essa situação. A gente esteve lá, conversamos com alguns síndicos de alguns prédios que ali estão. No anseio de tentar resolver, senhor presidente, o problema da pavimentação, a gente pode criar um outro problema, que foi agora, que inclusive o senhor e o vereador Juarez trouxeram lá do Ana Maria. Então, esse destaque vai ser aqui, eu como presidente da Comissão de Obras também, é uma situação, você está levantando essa pauta, que precisamos, vereador Caminho, estar trabalhando isso junto com a equipe de obras, ou com a Secretaria de Obras, para que a gente não tenha um problema futuro, mas um problema daquele grande. Porque nós estamos falando de uma avenida, de uma rua, que é muito importante, que dá acesso, e ela é descida, ela dá acesso para vários lugares, conforme você destacou. Parabéns pelo requerimento e vamos continuar acompanhando de perto isso aí. Obrigado, vereador Obadias, também me coloco à disposição. Obrigado, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 666/2023, autor Luiz Manuel Alexandre Neto.
Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de substituição das lâmpadas antigas para LED no espaço público da Praça Calixto Scott, de frente à Brotolândia Clube, distrito do Rio Mena. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Neto Júnior. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras. Presidente, essa praça no centro do Rio Mena, lá na frente do Brotolândia Esporte Clube, é a praça mais antiga do distrito de Rio Mena. E ela foi revitalizada no primeiro mandato do prefeito Clésio Salvaro. E agora, faz uns 4 meses atrás, ela foi feita uma revitalização, dada uma recuperada, trocada a grama. E também foi feito um parquinho lá para garotada, foi botado um helicóptero. A praça está bem bonita, bem cuidada, lá pelo nosso intendente do distrito de Rio Mena. E agora, através desse requerimento, queria ver a questão da iluminação de LED, porque a iluminação está um pouco precária e as crianças estão brincando lá. E eu tenho certeza que vai ficar bom para aquela comunidade, até porque é um lugar antigo. Acho que o vereador Toninho namorou bastante lá, né, Toninho? No Brotolândia Esporte Clube, né? Então lá é um local de ambiente familiar e bom para a população rimanense e aqueles que vão lá também. Requerimento continua em discussão. Não havendo vereador querer discutir, requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito antes, porém, que os vereadores e vereadoras façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 124/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2023 no valor de R$1.500.000 por conta de transposição de dotações e da outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo vereador querer discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Manuel. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, essa questão de ordem é para informar os nossos vereadores. O vereador Zairo Casagrande trouxe uma matéria para a gente discutir sobre a questão do aplicativo e ele está a questão do estacionamento aqui, e já nos transferiu a responsabilidade, acionando a comissão de obras, justamente o vereador Júlio Kaminski. Já conversei com o líder do governo, nós já estamos providenciando, presidente, uma tribuna livre para que a empresa esteja aqui, para estar esclarecendo para nós aqui, a população, essa questão aí. Obrigado, vereador Zairo, vereador Kaminski, e o líder do governo também, pela disponibilidade para agilizar essa situação. Ok, vereador. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 24 de outubro, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas.